Tá bom. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Felipe Roquete e, ó, a Jorge já está na função materna, tá? Saiu um filho. Levantou da cama direto para falar da hora. E atualmente eu estou em Curitiba, tenho a Casa da Vida, que é uma escola Montessori para crianças entre 3 e 6 anos. E antes de estar em Curitiba, eu trabalhava numa sala com crianças do segundo plano, crianças entre 6 e 12 anos. Eu tenho a formação, né, para trabalhar com crianças entre 3 e 6, tenho a formação para trabalhar com crianças entre 6 e 12 anos. E vira e mexe, né, eu estou em contato com mães, com pais, e as pessoas me perguntam, às vezes, né, mesmo aqui na Casa da Vida, como também, né, na internet, as pessoas perguntam, aqui no Brasil não tem muito Montessori, tem poucas escolas, né? E se o meu filho ele entra numa escola Montessori lá com 2, 3 anos e ele, né, fica até os 5, 6 anos numa escola Montessori e vai para uma escola com método tradicional ou algum outro método, né? Mesmo não é tão comum, mas perguntam também, e se meu filho estuda até 10, 11 anos numa escola Montessori, como que fica no momento que ele vai para uma escola tradicional, como que fica o vestibular? Aqui no Brasil, né, muito da nossa educação, principalmente para crianças um pouquinho mais velhas, ela é centrada na ideia do vestibular. É super comum, né, termos na propagandas, né, banners, cartazes de escolas, né, para crianças mais velhas, falando do vestibular. E daí fica uma preocupação muito grande, o vestibular mais do que a criança. E, e hoje eu vou falar exatamente disso, né? Então, uma criança está no ensino Montessori, está no método Montessori, numa escola Montessori, e daí ela sai e vai para o método tradicional. O que acontece, né? Como que isso se dá? É bom, é ruim? E é legal porque tanto, né, eu trabalho como professor no ambiente Montessori, trabalhei com crianças menores, com crianças mais maiores, agora estou trabalhando com crianças entre 3 e 6 anos, e a minha filha, ela viveu isso. A minha filha hoje tem 10 anos, chama Julie, e quando ela tinha lá seus 3 anos, ela foi para uma escola Montessori. A primeira escola que ela foi era uma escola Montessori, que fica lá em Santana de Parnaíba, chama Tipitol, e depois eu fui para a França, né? E ela também estudou numa escola Montessori lá na França. E daí, quando ela fez 6 anos, ela estava terminando, né, o ano letivo lá na França. E daí ela foi para uma escola pública, uma escola tradicional. Então, eu vivi isso como professor, né? Essa transição da criança Montessori indo para uma ensino tradicional. E eu vivi isso como pai. Então, eu tenho aí uma dupla experiência. E o que eu posso começar a dizer é que essa transição, né, da criança que está no Montessori e vai para uma escola com um ensino pedagógico diferente, né, vamos considerar um ensino tradicional, muda muito o contexto de acordo com qual é a idade que a criança está indo. Então, se a gente está falando de crianças que são mais novas, então, o meu filho, vamos supor, entrou lá na Casa da Vida, com 2 anos e meio, passou, né, 3 anos aqui, fazendo as atividades, e daí ele sai para uma escola tradicional, até mesmo porque aqui em Curitiba não existe nenhuma escola que seja Montessori para crianças entre 6 e 12 anos, que é o segundo plano. Então, obrigatoriamente a criança ficando aqui em Curitiba, ela tem que ir para uma escola que vá seguir um outro método. Quando a criança ela está nessa faixa do primeiro plano de desenvolvimento, né, que é
até os 6 anos, a gente não tem muita preocupação como professor. A gente faz o nosso trabalho dentro, né, dessa faixa de 3 a 6 anos, e a criança simplesmente, ela se adapta, ela simplesmente vai para um método, para uma outra escola com outro método, e a criança não tem grandes dificuldades. Porque nessa idade, as exigências que a gente tem da criança no ensino tradicional, né, escolas, né, tradicionais, ela é muito baixa, né? Não se exige nada da criança com 5 anos. Então, nessa idade, a gente não precisa fazer nada demais. Não existem grandes desafios para nós como profissionais, né, nós como professores, e também para os pais não existem grandes preocupações. O que existe, é claro, a criança que está no ambiente Montessori, né, está lá com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e daí ela muda para o ensino tradicional, ela vai sentir uma diferença muito grande da maneira que as coisas funcionam. Então, a gente vai lembrar um pouquinho como que é o Montessori, um ambiente Montessori. Então, se a gente pensar num ambiente, né, uma sala Montessori bem feita, um Montessori, sim, bem trabalhado, bem estudado, um ambiente bem preparado, um adulto bem preparado, essa criança, por volta de 4, 5 anos, ela está se alfabetizando, ela está começando a ler e a escrever, com 4 anos e meio. Ela está fazendo operações, né, matemáticas, então ela já sabe os números, o nome dos números, sabe as quantidades, e ela já está fazendo operações matemáticas com números grandes, na faixa do milhar, pode ser até maior na faixa do milhão, né? Se a criança foi super bem na matemática, então ela pode estar fazendo contas 2.348 mais 4.328. E ela pode estar fazendo divisões também com números grandes. Então, a criança que está se desenvolvendo bem no ambiente Montessori para essa faixa, ela, na verdade, ela fica muito à frente do que o método tradicional que a gente encontra normalmente nas escolas. Porque muitas escolas, né, a criança começa a se alfabetizar mais tarde. Ela começa a trabalhar com números maiores mais tarde. Às vezes a criança está lá com 7 anos, 8 anos, e ela está ainda fazendo contas com números pequenos, né? Às vezes até abaixo de 100. E a criança no Montessori, ela vai lá para frente na matemática, na língua portuguesa, geografia. Então, pode ser que ela esteja realmente muito à frente. Então, para ela vai ser tranquilo na parte cognitiva, digamos assim, porque ela já vai saber muito do que está acontecendo ali na escola. O que vai acontecer, e também vai para, independente da faixa, né, de idade, ela vai ter uma restrição muito grande nos seus movimentos e na sua maneira de trabalhar no seu dia a dia. Então, por exemplo, né, no ambiente Montessori, a criança ela não precisa perguntar para ir ao banheiro. Estou aqui na casa da vida, as crianças, elas não precisam me perguntar, ai, Felipe, eu quero ir ao banheiro. Felipe, eu quero beber água, eu posso beber água? Então, essas necessidades fisiológicas, as crianças, elas simplesmente têm o direito de, de fazer. Então, ela pode ir lá pegar um copo d'água na cozinha e tomar água, ela pode ir ao banheiro. Que é diferente do ensino tradicional, onde a criança precisa pedir permissão, professor, eu quero ir ao banheiro. Então, ela tem uma restrição grande na sua parte de liberdade. Mas como a criança na escola não tem grandes exigências, ela não precisa de saber grandes coisas, a parte acadêmica é muito tranquilo para ela. E o que acontece fica até muito fácil. Algumas vezes, né, para as crianças, fica muito fácil quando ela vai para o ensino tradicional. Que foi até o caso da minha filha. Ela gostava, porque tinha os amigos, né? Essa faixa de idade, 6 anos, 7 anos, a parte da amizade ganha uma importância maior. Então, tem toda a parte da socialização, recreio, os amigos se encontram. Então, isso é bem preenchido normalmente, né?
nas escolas, né? Por mais limitação que a gente tenha no ensino tradicional, querendo ou não, as crianças interagem mais, porque tem o recreio, tem a hora da chegada, a hora da saída. E... Mas as exigências são baixas, então a criança ela vai provavelmente achar fácil a escola, vai achar que tem poucos desafios, porque talvez a professora lá com as crianças de 5, 6 anos está ensinando a ler e escrever, e a criança que sai do Montessori, ela já está indo super bem nessa parte, ela tá lendo vários livros, tem uma velocidade boa na leitura, ela tem uma compreensão boa, então provavelmente ela vai achar fácil nessa parte acadêmica. Uma outra coisa que acontece, né, no Montessori, um dos nossos objetivos para a criança pequena, entre 3 e 6 anos, é ajudá-la a criar, a amadurecer a disciplina. Então, é objetivo nosso, do professor Montessori, para a criança nessa idade, incentivá-la, né, construir um ambiente para ajudá-la a construir essa disciplina. E num ambiente tradicional, né, quando a criança vai lá com 5, 6 anos, ela vai usar essa disciplina, porque tem lição de casa, tem tarefa, tem aula, né, de português, depois tem aula, né, de matemática, aula de geografia. Então, vai ser mais fácil para ela, porque ela já está mais desenvolvida nessa parte da disciplina. E então pode ser que ela ache muito fácil, meio sem graça, mas ela consegue lidar com isso. Porque também o objetivo nosso do professor, né, do primeiro plano, para crianças até 6 anos, é ajudar a criança nessa capacidade de adaptação. Quando muda de escola, na verdade, a gente vai, né, botar a criança num novo contexto, num novo ambiente, numa nova sala, com novos amigos, e a criança que está se desenvolvendo bem, ela tem uma capacidade de adaptação melhor. Então, eu diria assim, para criança pequena, estou chamando criança pequena, a criança do primeiro plano, né, até 5, 6 anos, é tranquilo, não tem grandes desafios. E eu, como pai, vivi isso, né, tinha uma certa preocupação, mas a minha filha tirou de letra. Assim, foi super bem, até hoje ela vai super bem na escola. Ela fala que é fácil, ela não vê grandes desafios, né, então as notas, né, delas sempre foram boas. Ela gosta, né, de estudar. Então, né, tanto na minha experiência como professor, como na minha experiência como pai, é bem tranquilo. Então, a criança que estudou, né, nos anos iniciais no Montessori e foi depois para um outro ensino, é tranquilo. O que é um pouco diferente quando a gente fala das crianças mais velhas. Então, Felipe, então a criança, supondo que essa criança, ela estudou, né, entrou lá com 2 anos, 3 anos, num ambiente Montessori, ficou, né, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, e de repente chegou perto dos 10 anos, 11 anos, dela foi para o ensino tradicional. Aí a história é outra. Se a criança se desenvolveu bem, se ela está normalizada, né, se ela adquiriu, né, as competências que são relativas àquela idade, ela também vai estar à frente daquilo que se oferece no ensino tradicional. E ela vai achar fácil também as coisas que tem no ensino tradicional, porque o Montessori, normalmente, né, por tudo que eu vi, a criança, ela acaba aprendendo muito mais e vai muito mais profundamente do que no ensino tradicional. Então, essa parte acadêmica é tranquilo. Só que a criança que está, por exemplo, com 10 anos, com 11 anos, ela já segue uma rotina que é muito mais rígida no dia a dia, numa escola tradicional. E um ambiente Montessori, então eu vou falar um pouco do ambiente Montessori para essas crianças mais velhas. Então, no Montessori não tem nota, não tem prova, e até eu contar um pequeno detalhe, né? Eu estava com uma amiga minha, que ela também é professora 612 no Montessori, fez treinamento comigo, e a gente estava lá na praia, a família dela estava lá na praia, e a filha dela era minha aluna, Gabi. E a Gabi, ela estava com
6 ou 7 anos. E a gente estava na praia, e daí tinha alguns doces, né? E daí a gente estava comendo os doces, né? E tinha muitos doces diferentes. O francês adora, né? Comer alguns doces bem, né? Bem feitos, bem gostosos. E daí a Gabi estava experimentando o doce e eu perguntei, ai, Gabi, você gostou desse aí? De 0 a 10, quanto que você dá? E daí a Gabi olhou para mim assim, 0 a 10? Que isso? 0 a 10? E daí eu comecei a rir, porque lá ela com 7 anos, ela nunca teve essa mentalidade de classificar as coisas ou de ser classificada por uma nota entre 0 e 10, que no Brasil é tradicional, né? A gente sempre faz isso. Na França, interessante que na França não é 0 a 10, é de 0 a 20 normalmente, mas tem uma nota. E daí ela lembra assim, ela olhou para mim assim com uma cara meio de espanto. Mas o que que você está falando de 0 a 10? O que que tem a ver com doce de 0 a 10? E daí eu falei, ah, Gabi, verdade, você está numa escola Montessori, você sempre, né, estudou no Montessori, e você não tem prova, você não tem nota. E eu expliquei para ela que numa sala do ensino tradicional, você faz prova toda hora, que é um papel que tem questões, que daí a criança ela tem que responder a questão de uma maneira certa, então tem o certo e tem o errado. E daí, se ela responde certo, ela tem uma nota maior, e se ela responde errado, ela tem uma nota menor. E no Brasil, normalmente, essas provas que a gente faz, esses testes que a gente faz, é, valem de 0 até 10. Quer dizer, 10 acertou tudo. Expliquei para ela. Ah, entendi. Então, no ambiente Montessori, não tem prova, não tem nota. A criança, da mesma maneira que a criança pequena, ela escolhe qual mesa que ela senta. Ela escolhe com quais crianças ela vai trabalhar. Ela escolhe se ela vai trabalhar 10 minutos lá com a caixa de gramática, um advérbio, por exemplo, ou se ela vai trabalhar 3 horas e fazer um trabalho profundo sobre os diferentes tipos de advérbio que ela conheceu, que ela gostou. Então, ela escolhe o tempo que ela vai trabalhar. No Montessori, a gente não dá aula, não tem aula. Então, para a criança mais velha, não existe aquela imagem onde tem o professor com um quadro ou, né, expondo algum assunto e todas as crianças prestando atenção no professor, e o professor explica e depois passa exercício e corrige o exercício, e depois uma outra aula e uma outra aula. Isso não existe no Montessori. Essas aulas que a gente está acostumado no ambiente tradicional não existem. Então, não tem prova, não tem aula. A criança tem escola, né? Talvez vocês viveram numa escola assim. Você às vezes não pode nem escolher de manhãzinha qual o seu lugar, você é obrigado a sentar na carteira tal. Eu era alto, né? Eu sou alto, então eu sempre sentava para trás, porque na frente não podia sentar, senão eu atrapalhava alguém. Eu lembro uma vez tava na primeira série. Eu lembro, fui até a mesa da professora, professor, posso ir ao banheiro? Não, não posso. Não, você não pode. Daí eu tava apertado. Eu fui de novo, professor, eu quero ir ao banheiro. Posso ir ao banheiro? Não. É a terceira vez que eu fui pedir. Ah, tá bom, você pode ir ao banheiro, Felipe. Daí quando eu fui, eu tava com tanta vontade, quando eu cheguei no banheiro, eu fiz xixi na porta, em mim, né? Uma coisa que, num ambiente Montessori, a criança ela não pede permissão. E daí ela já tá vivendo nesse mundo onde ela cuida, né, é, desses detalhes do dia a dia, ela já tem essa responsabilidade. E ela vai escolhendo, né? Para crianças entre 6 e 12 anos, né, tem as apresentações, tem os materiais e tem os projetos também. Então, muitos trabalhos que a criança faz são projetos que ela decidiu fazer e ela construiu esse projeto junto com o professor. E esses projetos podem ser conhecer quais são os países da América do Sul, pode ser algo ligado à economia, pode ser ligado aos bichos. Eu quero saber um pouco mais sobre a capivara. Tem um monte de capivara aqui em Curitiba. Então, as crianças querem saber sobre a capivara, elas fazem um projeto para falar da capivara, ou elas querem fazer um projeto para falar da história da cidade, fazer um projeto para conhecer a história do seu próprio nome, qual é a origem do meu nome.
Então, ela vai montando projetos e o professor monta com ela, e daí é a função dela fazer esses projetos. A gente, num ambiente para crianças entre 6 e 12 anos, a gente se reúne com cada criança toda semana ou a cada 15 dias. Então, toda semana, quando eu estava trabalhando com crianças nessa idade, eu tinha uma reunião com cada criança do ambiente. Eu sentava com ela, a gente via o que ela tinha aprendido, estudado, feito na semana passada e o que ela ia fazer nos próximos dias, na próxima semana. Então, ela tem uma liberdade para gerenciar, né, vários aspectos do seu aprendizado, mas ela tem um acompanhamento muito próximo. Então, eu sabia, para cada criança, o que ela estava fazendo. E para cada criança, ela tem as suas responsabilidades também. Então, muito diferente do ensino tradicional. E daí, essa criança que está no Montessori, quando ela vai para o ensino tradicional, como ela já está há muito tempo gerenciando muito dessas possibilidades, desse poder, né, de essas opções todas, né, essa liberdade, e ela vai adquirindo uma grande e profunda responsabilidade com tudo isso. Quando ela vai para o ensino tradicional, acaba tudo isso. E daí, o que a gente faz no Montessori? A gente ajuda ela, faz algumas dinâmicas com ela, para ela viver um pouco desse ensino tradicional lá no ambiente Montessori, antes dela ir para uma escola que não é Montessori. Então a gente fala, ó, hoje, né, você vai ficar sentada aqui nessa caixinha, né? Tudo que você for fazer, você vai fazer aqui. Ó, a gente vai te dar uma folha, você vai ter 1 hora para responder o que está escrito nessa folha, e depois a gente vai ver se o que você escreveu está certo. Isso é uma prova, a gente ensina para a gente explica para ela. Então a gente vai ajudar a criança a experienciar essas situações que existem no ensino tradicional. Porque uma criança que está lá com 8 anos, 9 anos, e ela já tem toda essa noção de responsabilidade do dia a dia, de escolher com quem trabalha, de fazer os seus projetos, na hora que ela vai para o ensino tradicional, o choque é maior. E aí já tem mais exigências. Então, no ambiente Montessori, se a gente pensar, para crianças pequenas, eu fico com a criança durante 3 anos. Então, quer dizer que a criança chega, né, com 2 anos e meio, 3, daí fica com 4, fica com 5, fica comigo. Então, quer dizer que eu, para essas crianças, eu tenho 3 anos para trabalhar tudo que existe dentro do Montessori. A parte da linguagem, a parte da matemática, a geografia, a arte. Eu tenho 3 anos. E quando eu estou num ambiente para crianças mais velhas, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso ter uma sala para crianças entre 6 e 9 anos, ou eu posso ter uma sala onde vai ter crianças de 6 a 12 anos. Então, tem essa diferença, né, da faixa de idade, porque no ensino tradicional, normalmente, a sala que tem crianças só de 6 anos são só as crianças de 6 anos, a sala, as crianças de 10 anos são só as crianças, né, de 10 anos. Mas no ambiente Montessori, se eu estou numa sala com crianças entre 6 e 12 anos, quer dizer que eu fico 6 anos com ela. Então, quer dizer que eu tenho um espaço, né, de tempo para trabalhar durante 6 anos com a criança. E tudo bem se naquele ano, de repente, ela não viu a história do país. Eu sei que é obrigatório, eu sei que tem que ter, mas como ela estava fazendo os outros projetos, de repente a gente foi para biologia, né, estudou algumas outras coisas, a gente deixa para o ano que vem se aprofundar, por exemplo, na história do país. No ensino tradicional, isso é muito diferente porque o professor recebe a criança em fevereiro, e daí ele tem todo o conteúdo programático, ele tem que passar até novembro, dezembro. E depois ele não vai mais ver aquela criança. E no Montessori, para crianças entre 6 e 12 anos, pode ser que eu tenha 6 anos para ficar com essa criança. Então eu tenho uma margem para trabalhar. E daí, se a criança está saindo, daí não importa se ela está saindo com 8, com 9, com 10 ou com 11, mas se ela está saindo, eu vou garantir como professor que ela viu os conteúdos que lá na escola, né, tradicional, já são exigidos. Que nem eu falei, no geral, ela já vai saber, já vai ter se aprofundado mais. Como eu falei, para criança pequena não existe nenhuma exigência, então a gente não precisa ter uma preocupação. Ah, eu vou ter que ensinar a criança a reportar, ensinar a criança a, a, a saber as capitais, né, do nosso país. Eu não preciso.
porque no ensino tradicional não se exige isso da criança. Mas, diferentemente para crianças mais velhas, já existe essa exigência. E como a gente tem um espaço maior de tempo para trabalhar com a criança, no 6 a 12, pode ser que eu tenha que trabalhar com ela, de repente, alguma parte de biologia, de geografia ou de história, para que quando ela entre lá com 8 anos no ensino tradicional, que ela tenha visto aquilo que as crianças no ensino tradicional já passaram, já viram. Mas, como eu disse, que no geral, a criança ela já viu e possivelmente ela se aprofundou, né, bastante. Então, é bem diferente como a gente lida com a criança menor e com a criança, né, do primeiro plano e a criança do segundo plano. A criança do segundo plano, a gente sabe, então é super importante, né, aqui no Brasil são pouquíssimas escolas que a gente tem. Na verdade, eu só conheço a Casulo, que faz o 612, como eu conheci, né, como eu fiz lá na França, e tem a Bambu, que é uma escola nova, e também tem lá o 612. Eu só conheço essas duas escolas, então dificilmente, né, os nossos filhos, os filhos, né, de vocês, vão estar no ambiente Montessori para crianças entre 6 e 12 anos. Mas se tiver, né, os professores, né, bem treinados, eles já sabem e se preparam a criança, né, do segundo plano para esses detalhes que eu falei. Eu acho que, assim, a maior dificuldade, né, eu não fui criança num ambiente Montessori, então eu falo isso de observação daquilo que eu vejo, né, nas crianças que saíram de ambientes Montessori, é a maneira como é o dia a dia. Eu acho que o maior entrave não é do raciocínio lógico, do conteúdo, mas sim do dia a dia, de como a criança se comporta, das possibilidades que ela tem numa sala Montessori e numa sala tradicional. Mesmo, eu já estou tanto tempo no mundo Montessori, né, mergulhado nesse mundo que é bem diferente, né, do ensino tradicional, e a minha filha mora com a mãe dela, e às vezes ela vem comigo, e daí eu tô com a Julie, né, a Julie já tem 10 anos, e dela, a gente tá lá fazendo alguma atividade, algum trabalho, e ela vira para mim e fala assim, papai, posso ir ao banheiro? Daí eu penso assim, mas por que ela tá me pedindo isso? Quando é que eu proibi um ser humano de ir ao banheiro? Não, na minha visão, né, apesar de não ter vivido essa experiência como aluno, eu acredito que o mais diferente de tudo é a maneira como a criança lida no dia a dia com as atividades, com, né, as necessidades. Mas de um lado positivo, como no Montessori a gente trabalha muito, né, o desenvolvimento integral da criança, ela sai com um poder de adaptação muito grande. Tem até às vezes vem mãe e pai pergunta para mim online, mesmo aqui na casa da vida, mas meu filho vai ter dificuldade no ensino depois que ele sai do Montessori para o ensino tradicional? Eu falo assim, as crianças têm dificuldade no ensino tradicional? Tem. Então, ela não vai ter dificuldade para sair do Montessori. Ela tem dificuldade porque o ensino tradicional tem diversos obstáculos, né? Diversos entraves. Então, provavelmente vai ter dificuldade, mas isso não tem a ver com essa transição de Montessori, né, para um ensino diferente, ensino tradicional, mas sim por causa do método que é usado, né, que tolhe a criança em muitas das suas possibilidades, suas escolhas. E então eu diria assim que, né, olhando de fora como professor e como pai, a maior diferença, na verdade, o maior obstáculo para a criança seria esse, o meu dia a dia que é diferente. Uma coisa que eu vi, né, como a criança ela se desenvolve bem, uma coisa que acontece no Montessori, a criança que vem do mundo Montessori, ela, por ter essa capacidade boa de adaptação, ela entende quais são as regras daquele ambiente, que pode ser na casa do amigo, pode ser numa festa, pode ser na escola nova. Ela entende quais são as regras, ela entende o que é importante e o que é necessário para ela seguir. Porque, né, às vezes, dentro de casa,
a criança, ela pode entrar de tênis, mas se ela está na casa do amigo, não pode entrar de tênis, tem que deixar o tênis do lado de fora. Ela entende isso e ela joga conforme as regras, ela consegue se respeitar o outro e interagir e fazer aquilo que ela gosta. Porque no Montessori, a criança, ela aprende sim, né, a ser gentil, a ouvir o outro, a ajudar o outro. Ela aprende também as suas vontades. Isso é muito importante. E muito, né, dessas nossas vontades, né, das nossas escolhas, é também dizer não. Isso eu não concordo, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. E é se colocar, é ter voz. E a gente ajuda a criança nisso no Montessori. Eu acho que o principal motivo seria que a gente não tem recompensa e castigo no Montessori. E é uma grande diferença no ensino tradicional. Muito do que a gente faz no ensino tradicional é baseado em recompensa e castigo. E no Montessori, a gente vai para um lugar, a gente cultiva na criança aquilo que ela tem desejo, aquilo que é importante para ela. E essa criança que está normalizada, que está se desenvolvendo bem, ela naturalmente vai aprender a ler e escrever com 4 anos e meio, 5 anos. Naturalmente, ela vai se interessar pela história do seu país, ela naturalmente vai querer se aprofundar em como funciona a sua sociedade, como funciona o transporte público, ela vai querer sair, quando ela está mais velha, ela vai querer sair da escola, conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas de idades, adultos, que seja na loja, que seja na universidade. Então, ela tem, essa criança que está se desenvolvendo bem, ela tem um interesse genuíno pela própria humanidade. E isso, eu diria assim, é o que mais me chama a atenção dessa criança. Então, tem um caso, tá dando lá os 30 minutos. Vou contar um caso de duas crianças. Uma tinha, então era uma sala para crianças entre 6 e 9 anos, lá na França. E é o Clovis e o Eliá. O Clovis tinha 8, o Eliá tinha 7, 6, 7. E daí eu vi eles trabalhando. Eu não sabia exatamente o que eles estavam fazendo, mas eles estavam pegando, eles estavam pintando as bandeiras dos países. E eles fizeram de um jeito que eles não estavam usando caderno. Eles pegavam folha A4, grudavam uma folha A4 na outra e iam enrolando, fazendo como se fosse um pergaminho. E eu via que dia passava e eles continuam naquela atividade. Daí teve um final de semana que eu fui lá para a escola trabalhar, gravar vídeo, nem lembro o que eu fui fazer. De repente eu olho o trabalho deles em cima lá guardado no armário e o pergaminho deles já estava de uma grossura assim. Deixa eu olhar esse negócio aqui. Eu comecei a desenrolar. A sala que eu trabalhava lá na França era uma sala grande. Devia ter uns 120 metros quadrados, talvez mais, não sei. Eu comecei a desenrolar e aquilo passou o comprimento da sala inteira e eu desenrolei até o corredor. E quando eu fui me dar conta, eu fui vendo as bandeiras dos países que eles tinham desenhado, porque eles desenhavam a bandeira, pintavam a bandeira e botavam o nome do país, botavam a capital e escreviam: o vermelho da bandeira representa o sangue derramado na proclamação da República. Ele descrevia lá as cores da bandeira. Daí eu comecei a olhar aquele trabalho que eles fizeram. Eles desenharam a bandeira de todos os países. De todos os países do mundo. Por isso que estava um negócio assim gigantesco. Então, eles se interessaram, eles queriam. Era um trabalho de geografia, porque estava estudando, né, os países. É um trabalho de português, porque eles estavam escrevendo, né, as informações dos países. É um trabalho, né, de arte, porque eles estão colorindo e pintando. Isso é bem o que a gente diz de educação cósmica. Não é um trabalho que vai só para uma área específica, mas que engloba várias áreas do conhecimento. E depois, na semana seguinte, eu falei, mas se vocês fizeram isso com todos os continentes, eu gostei muito. E daí eles me apresentaram o trabalho deles. E assim, eles quiseram fazer. Então, nunca aqui no ensino tradicional a gente vai pedir para uma criança desenhe todas as bandeiras do mundo. A gente não faz isso. Mas lá, espontaneamente, né, eles faziam. E eles tiveram essa liberdade, porque eles ficaram. Eu lembro, passava dia, eu olhava para eles, e eles falavam assim, mas o que eles estão fazendo? Estão fazendo umas bandeiras. Passava dia, dia, e eles ficaram, acho que umas 2, 3 semanas fazendo isso. Então, existe essa possibilidade.
Na verdade, é desejo nosso que a criança faça isso, né? Até dentro do Montessori, para crianças entre 6 e 12 anos, a gente fala dos grandes trabalhos. Esse é um excelente exemplo, né? Eu desenrolei o trabalho dele, que eu tenho até um vídeo que eu gravei, tive que usar o corredor para conseguir ver, né, esse trabalho. Então, a criança, ela se aprofunda, ela tem um interesse. E esse interesse surge quando a gente tem um ambiente adequado, um ambiente que dá suporte para o desenvolvimento da criança. Que para a criança pequena, né, é de uma maneira, para a criança mais velha é de uma outra maneira, mas o Montessori faz isso. O Montessori coloca, né, essas sementes em solos que são muito férteis, com a luz adequada, com quantidade de água na terra adequada, com os nutrientes adequados, e daí essas sementes, elas germinam e viram, né, grandes exploradores da humanidade, querem saber mais, querem se aprofundar mais. Então, isso é muito forte no Montessori, e eu vi acontecer e vejo, né, ainda acontecer. Eu estou falando aqui, já acho que já deve fazer uns 30, 35 minutos. O que eu queria trazer, eu disse, e daí a gente pode ter um espaço, né? Não sei se vocês têm perguntas, querem comentar, vocês fiquem à vontade. Eu não consigo ver aqui, eu não estou muito acostumado com o Meet, mas se tiver pergunta, mesmo, né? Se a Georgia ou a Ludmilla quiser falar alguma coisa, ou perguntar, ou complementar. Eu acho que a Priscila tinha levantado a mão no início. Tem alguma dúvida, Pri? Não, ele respondeu ao longo do debate, porque realmente era uma questão muito grande que eu tinha. Na verdade, um medo mesmo dessa entrada, da questão da cobrança de provas, de tarefas de casa. Mas aí ele foi explicando, e dessa limitação que o ensino tradicional tem, de você, sei lá, senta 7h30 da manhã na cadeira e levanta 11 horas da manhã. Mas aí, pelo que eu entendi, quando a criança, quando os guias, né, sabem que ela já vai migrar para uma tradicional, então já vai tendo eu chamo até uma dessensibilização, né? Você já vai adaptando para aquela realidade que, eu não sei se aconteceu com vocês, mas a gente não gostava muito da escola, né? E eu vejo o meu filho amando a escolinha. E era um medo mesmo que eu fico, como é que vai ser? Eu já sofro com isso. Chegar lá, deixar ele num lugar que tem 1000 salas, que ele vai ser só mais um monte de cadeira enfileirada. Eu acho que até funcionou para me acalmar um pouco, porque as crianças realmente sentem muito, né? Isso. Mas eu entendi agora que lá pelos 5, 6 anos já vai tendo como se fosse um treinamento, né? Questão da prova, de você ter que estudar um monte de matéria para a prova, que não tem no Montessori. Mas, enfim, era mais ou menos isso, meu medo. Posso até chamar assim. E eu diria assim que no Montessori a gente ensina a criança a ler, ensina a criança a escrever, ensina as capitais, né? Os estados e capitais do nosso país, ensina todas essas coisas. Mas a gente tem uma atenção muito grande para algumas características humanas da criança, que são a base da nossa vida. Autoconfiança, independência, poder de concentração, disciplina, responsabilidade. E assim, um ser humano, se a gente pensar um adulto, que é disciplinado, que sabe se concentrar, tem uma boa autoestima, confia em si, e algumas outras características que a gente lida no Montessori, ele vai fazer o que tiver que fazer. E se ele quiser passar em medicina, ele vai passar. Se ele quiser estudar para o vestibular, ele vai passar. Se ele quiser ter uma outra vida, fazer um outro trabalho, ele vai fazer porque ele tem características que dão possibilidades muito mais poderosas, muito mais fortes do que as capitais do país, do que os teoremas, né, de matemática. Porque se ele visa alguma coisa, ele tem um objetivo, e para ele é importante, ele vai aprender o que tiver que aprender. Tem essa segurança, né? Ele se apropria disso. É incrível.
E realmente faz muito sentido, porque na nossa época existia muita insegurança. Eu acho assim, de que o professor ele domina tudo, eu não sei, eu também tenho medo de perguntar, que é o medo de errar. E eu vejo as crianças lá na escolinha muito empoderadas de si, do próprio conhecimento. Então, realmente, elas já vão, como o guia diz, seguras de si e aptas a dominar o que for apresentado. Uhum. É. Verdade. Muitas mãezinhas querendo 6 a 12 aqui, Felipe. Urgentemente, demais depois dessa palestra. Dando a dica. Tem muita gente que me pede, aqui mesmo em Curitiba, Felipe, quando é que você vai abrir o 612? A Casa da Vida eu comecei ano passado, né? Super recente. Eu tenho que fortalecer aqui É o 36 verdade. primeiro. Mas tem muita gente Difundir também o método. e tem muita gente que me pede. E mesmo nessa parte de curso, né? A gente abriu, eu e a Belém, a gente abriu o curso ano passado. Tinha 80 pessoas no curso 612. Foi assim, foi fantástico, assim, nem divulgamos, né, aqui nas redes sociais e tal. Entraram 80 pessoas, foi muito legal, né, saber que tem essa demanda, essa busca por crianças que são já mais velhas. É um sonho, realmente. Deixa o IG dele para a gente ir seguindo e aí se atualizando. Claro. A gente vai colocar no grupo. Tá bom. Obrigada, Priscila. Boa noite. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela atenção e pelos esclarecimentos. Mais alguma dúvida? E é engraçado essa parte do 3.6 e o 6.12, né, quando eu fiz o treinamento 3.6, eu falei assim, vou fazer o treinamento 6.12, né, para crianças entre 6 e 12 anos e eu já sei, né. Eu fiz o 3.6, estudei tanto Montessori, agora eu vou fazer o 6.12, é só alguma coisinha diferente. Daí quando eu fiz o treinamento 6.12, eu olhava a treinadora, né, e pensava, mas tem alguma coisa errada, não é possível e tal. É um outro mundo. A criança entre 6 e 12 anos, ela precisa de um outro ambiente, ela precisa de um outro adulto. E o que eu achava que sabia, quando eu fiz o treinamento 6.12, eu falei assim, nossa, eu não sei nada. É muito diferente. É muito diferente mesmo. Imagino. Imagino. Gente, tem mais alguma dúvida? Ó, Tem alguém falando aqui. então, eita, como que eu vejo? Você lê para mim, Jorge? Deixa Ela eu ver escreveu? também se eu sei ler aqui. Pera aqui. Ficou a mensagem. Como é a letra bastão? Conseguiu ler a dúvida, Priscila? Sim, minha filha de 6 anos está em escola Montessori e está aprendendo letra cursiva. Na escola tradicional é letra bastão. Essa habilidade adquirida permanece ou ela vai reaprender? É muito legal essa pergunta, porque realmente muitas escolas hoje trabalham, né, com a letra de forma e no Montessori a gente ensina, tem todo um motivo, né, para ensinar a letra cursiva, mas a letra de forma, a letra bastão, ela entra logo em seguida. Então a gente, pelo menos é como eu faço essa minha prática Montessori. Então a gente apresenta as letras, né, e tem as letras ásperas, tem o alfabeto móvel, tudo letra cursiva. Mas logo depois que a criança começa a escrever com o alfabeto móvel, a gente já tem atividades com o alfabeto impresso, que é letra bastão. Porque, na verdade, no nosso mundo, tem letras de diferentes tipos, tem muitas tipografias, né? O que a gente chama de fonte, né? Quando a gente está lá no nosso editor de texto, a gente escolhe, né, a fonte, o termo técnico é tipografia. E existem muitas tipografias no mundo. E a criança, na verdade, ela já tem contato, né? Ela tá lá no mundo, ela vê um livro, vê uma placa, vê a mãe escrevendo, o pai escrevendo, o professor escrevendo, e ela vai tendo contato com muitas tipografias diferentes. E no Montessori a gente começa com a letra cursiva, mas logo depois, pelo menos aqui na Casa da Vida,
atividades que são seguintes à parte, né, de escrever com a letra cursiva é a letra bastão, é a letra bastão, é a letra de forma, é a letra bastão. Então, ela vai conhecer, e se ela quiser, ela escreve e testa logo depois. Mesmo com 4 anos e meio, 5 anos, ela já está sabendo ler e se ela quiser escrever, ela também pode escrever. Até eu tinha falado, né, com o pai Jorge, que tem um material que é um material que eu usava na minha sala lá na França com crianças de 6 a 12. E, na verdade, aqui é um conjunto de várias folhas que são exercícios de caligrafia em diferentes tipografias. E tem tipografia que é letra bastão, tem tipografia que é letra de forma. E as crianças com 5, 6, 7 anos, até mesmo as com 8, adoravam fazer isso. E elas aprendiam ao longo do tempo outras formas de escrever. Então, tinha aquela letra que a gente ensina, que é a primeira, mas logo depois, com 5, 6, 7 anos, ela já começava a escrever com uma letra bastão de um tipo, a letra bastão de outro tipo, uma que é inclinadinha, uma que é mais larga, uma que é menorzinha, uma que é maior. Então, ela já tem contato com isso. Porque também, quando a gente fala de caligrafia, a gente está falando de arte, que tem todo o desenho da letra. Tem trabalhos de arte que envolvem, né, essa parte de caligrafia no ambiente Montessori. Então, ela começa com letra cursiva, mas algumas atividades depois, ela já está trabalhando com letra bastão, com letra de forma. Então, é super natural. E se ela quiser escrever, ela escreve com letra bastão. Então, a gente começa com a letra cursiva, tem um motivo, mas logo depois ela já vai ver a letra bastão, a letra de forma. Então, ela normalmente ela vai se dar super bem, tanto com uma quanto com outra. Se ficou mais dúvida, eu não consegui ler a pergunta, mas se ficou ainda dúvida, pode falar, abrir o microfone ou mandar mensagem. Não, para mim ficou tudo esclarecido. Obrigada. Minha Eu filha acho que mesmo, ela tem 10 anos, ela tem uns 4, 5 tipos de letra diferentes. Então, às vezes ela escreve com um tipo de letra, às vezes ela escreve com outro. E a criança tem interesse, né, nesses diferentes tipos. Faz parte desse interesse pela humanidade que eu falei. acho que o nosso tempo está também esgotando, né? Queria agradecer, Felipe, sua disponibilidade, né? Muito rico para a gente saber que existe, né? Às vezes a gente vê muitas mulheres, né? Vê um homem, um pai, com tanto interesse de fazer a diferença com as crianças. Me sinto muito agraciada, né? Por esse encontro que Montessori está fazendo nas nossas vidas também como mãe. Fico assim, sedenta, né? De querer também, vamos fazer de 6 a 12, porque é totalmente diferente. Todo mundo sofreu um pouco no ensino tradicional. E a gente enxerga os nossos filhos, né, Priscila, tão bem, tão seguros. Mas está nas mãos de Deus, né? Eu peço sempre a Deus que vá nos preparando, porque a escola também só tem 2 anos. E só que existe essa sede, né? Esse negócio do coração ardendo de querer fazer Montessori acontecer na vida dessas crianças. Saber que existe alguém de verdade, né? De 6 a 12 também. Isso nos dá assim, uma esperança. Você é um sinal de esperança para a gente. Legal. Muito obrigada. Um prazer, Jorge, um prazer estar aqui. Uma boa noite para todos, né? E quem sabe, Felipe, até a próxima.